pelo nosso próprio esforço, o que não é verdade. Queridos irmãos, quando nós olhamos para a epístola de Paulo aos Filipenses, nós podemos entender que o contexto que este apóstolo, ora apóstolo deste tão reconhecido como o maior missionário da história da igreja primitiva, estava aprisionado. E por volta do ano 60 a 62, ele vai escrever esta epístola aos Filipenses, que é conhecida como a carta da alegria, o que é um paradoxo, pois Paulo estava aprisionado, possivelmente à beira da morte, mas a carta transporta de alegria. Sabe por quê? Porque as circunstâncias exteriores não definem o que está dentro de mim e dentro de você. Você pode estar em um cenário de morte, de crise, de caos, mas o que está dentro de você é mais poderoso do que isso. Glória. Paulo está alegre. Paulo vai transmitir uma mensagem de encorajamento para esta igreja. Uma igreja que, não muito diferente de todas as outras daquele contexto, estava enfrentando a perseguição. Os versículos 29 e 30 deste mesmo capítulo vai descrever que aquela igreja estava sofrendo esta tamanha aflição. E quando eu olho para essa situação, eu contemplo uma igreja que está diante de um cenário tão difícil, circunstâncias tão improváveis para exercer a sua fé, mas o que não está faltando neste cenário de aflição, de perseguição e de oposição é força, encorajamento e combustível para caminhar. Talvez você esteja passando por um cenário de pressão, seja espiritual, seja psicológica, seja profissional, financeira, relacional ou como quer que seja. Não falta e nunca faltará neste momento alimento de Deus para a sua vida. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, Deus vai dizer para os israelitas que os trouxe ao deserto para obrigá-los e mostrou para eles uma maná que nem eles e nem os pais deles conheciam, para provar que nem só de pão viverá o homem. É o que Jesus vai dizer na tentação do deserto para Satanás em Mateus capítulo 4. Por quê? Porque você pode estar passando por provas, pode estar passando por tentações, pode estar em ansiedade de deserto, mas não vai faltar o maná de Deus para a sua vida. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Levanta a mão, você que tem ousadia e um coração cheio de fé. Eu não posso te dizer que você não terá lutas. Eu não posso te dizer que você não terá dificuldades. Eu não posso te dizer que você não terá crises. Mas eu posso te dizer, você não vai parar, você não vai morrer, você não vai afundar. Por quê? Porque Deus está te sustentando, Deus está te fortalecendo para caminhar, para prosseguir, para avançar. Glória a Deus. Queridos, esta igreja pressionada por causa de tamanha aflição era uma igreja que se localizava na cidade de Filipos, cujo nome foi batizado para tal cidade em homenagem a Filipe II, da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Significa monte de cavalos, que representa a força que cai no mundo. Mas claro que isso não se compara com a força que Deus demonstra através do seu amor persistente. Você entenderá isso mais à frente. Esta comunidade que estava em uma cidade que era uma colônia romana. Quando nós olhamos para esta cidade que é uma colônia, nós vemos que os cidadãos da tal cidade gozavam de certos privilégios. Eles eram romanos e esta cidade, do grego colônia Augusta Filipenses, era uma cidade que possuía luz itálicos, que significa direitos italianos. Eles eram romanos, eles estavam isentos de impostos locais e governavam-se a si mesmos sob a lei dos romanos e não a dos gregos. A cidade era desta forma, e ali estava a comunidade cristã dos filipenses. Apesar de terem certos privilégios, estavam submersos em uma cultura grega, em uma cultura politeísta, em uma cultura totalmente contradizente aos
da palavra de Deus. Mas, como você sabe, com convicção que o cenário ao redor não muda o que é interno, o que está dentro de nós, esta igreja vai precisar seguir em frente, vai precisar exercer a sua fé, independentemente da cultura contraditória ao seu redor. Eles estavam pressionados, eles estavam sofrendo, como eu disse, sendo perseguidos, mas tinham uma missão. Repitam comigo: missão. Missão. Eles tinham uma missão que não poderiam falhar. Talvez, se eles olhassem para o redor, eles iriam desanimar, iriam desfalecer. Talvez, se olhassem para o lado, eles iriam se frustrar. Se olhassem para a direita, poderiam desfalecer da fé. Salmo 91, no versículo 7, vai enfatizar a segurança daquele que habita em Deus. Eu digo isso porque, ainda que mil caia ao seu lado e 10.000 à sua direita, tu não serás atingido. A proteção de Deus estava sobre a vida de cada um dos seus filhos. Assim como a proteção de Deus está sobre a sua vida. Não importa se é perseguição, não importa se é oposição, não importa se o cenário ao redor é de desfalecimento, é de tristeza e de morte, você não vai desfalecer, você não vai parar e não